A mesma anestesia está presente no tronco e na perna esquerda. Observamos aí que a perda das sensações tem seu limite na linha média ou se estende um pouco além desta. Para mim, parece haver um interesse especial na análise dos distúrbios do movimento que o paciente mostra em seus membros anestesiados. Acredito que esses distúrbios do movimento devam ser atribuídos inteira e unicamente à anestesia. Certamente não existe paralisia do braço esquerdo, por exemplo. Um braço paralisado ou cai flacidamente ou se mantém rígido devido às contraturas em posições forçadas. Aqui a coisa se passa de modo diverso. Se eu vendar os olhos do paciente, seu braço esquerdo permanecerá na posição que tinha assumido anteriormente. Os distúrbios da modalidade são mutáveis e dependem de diversas condições. Em primeiro lugar, aqueles dentre os senhores que tiveram notado como o paciente se despiu com ambas as mãos e como fechou sua narina esquerda com os dedos da mão esquerda, não terão tido a impressão de qualquer distúrbio grave do movimento. A um exame mais acurado, verificar-se-á que o braço esquerdo, em especial os dedos, são movimentados mais lentamente e com menos habilidade, como se estivessem entorpecidos e com um leve tremor. Todos os movimentos, até os mais complicados, são, todavia, executados. Isso acontece sempre que a atenção do paciente é desviada dos órgãos do movimento e dirigida unicamente para o objeto do movimento. As coisas se passam diversamente quando lhe peço que efetue movimentos isolados com o braço esquerdo, sem qualquer objetivo mais remoto, como por exemplo dobrar o braço na articulação do cotovelo enquanto segue o movimento com os olhos. Nesse caso, seu braço esquerdo parece muito mais inibido do que antes. O movimento é feito com muita lentidão, incompletamente, em estágios diferentes, como se houvesse uma grande resistência a ser vencida, e é acompanhado de um nítido tremor. Os movimentos dos dedos são extraordinariamente débeis nessas circunstâncias. Uma terceira espécie da perturbação do movimento, a mais grave, surge finalmente quando o paciente é solicitado a efetuar movimentos isolados com os olhos fechados. Por exemplo, algo se passa no membro que está absolutamente anestesiado, pois, como vem, a inervação motora é independente de qualquer informação sensitiva do tipo que normalmente procede de um membro que vai ser movimentado. Esse movimento, no entanto, é mínimo, de modo algum dirigido a um determinado segmento, e não determinável quanto à sua direção por parte do paciente. Não suponham, porém, que esse último tipo de perturbação do movimento seja uma consequência necessária da anestesia. É precisamente com relação a esse aspecto que se encontram marcantes diferenças individuais. Observamos no Salpêtrier pacientes com anestesias que, de olhos fechados, conservam um controle muito mais acentuado de membros que tivessem sido eliminados da consciência. A mesma influência da atenção desviada e do olhar aplica-se à perna esquerda. Hoje, durante pelo menos 1 hora, o paciente caminhou a meu lado pelas ruas, a passos rápidos, sem olhar para seus pés enquanto andava. E tudo o que pude notar foi
que pisava com o pé esquerdo, girando-o um pouco para fora, e que, muitas vezes, arrastava-o pelo chão. Mas, quando lhe ordeno que ande, ele tem que acompanhar com os olhos cada movimento da perna anestesiada, e o movimento faz-se lento e hesitante, cansando-o com muita facilidade. Por fim, com os olhos fechados, ele caminha completamente inseguro e se desloca, mantendo ambos os pés em contato com o chão, como faria qualquer um de nós se caminhasse no escuro em local desconhecido. Ele também tem grande dificuldade em permanecer de pé apenas sobre a perna esquerda. Quando fecha os olhos nessa posição, cai imediatamente ao chão. Prosseguirei com a descrição do comportamento de seus reflexos. Estes são, em geral, mais vivos do que o normal e, além disso, mostram pequena coerência entre si. Os reflexos do tríceps e do extensor são efetivamente mais vivos na extremidade direita não anestesiada. O reflexo patelar parece mais vivo na esquerda. O reflexo do tendão de Aquiles é igual em ambos os lados. Também é possível obter uma discreta reação patelar, mais nitidamente observável à direita. Os reflexos do cremaster são ausentes. Por outro lado, os reflexos abdominais são rápidos, sendo que o esquerdo está intensamente aumentado, de modo que o mais leve toque na área da pele do abdômen provoca uma contração máxima do músculo reto abdominal esquerdo. Em conjunção com uma hemianestesia histérica, nosso paciente mostra, tanto espontaneamente como sob pressão, as áreas dolorosas nesse lado do corpo, que é, em aspectos, o lado sensível, o que as conhece como zonas esterógenas, embora nesse caso sua conexão com a provocação dos ataques não seja acentuada. Assim, o nervo trigêmeo, cujos ramos terminais, como lhe mostrei anteriormente, são sensíveis à pressão, é a sede de uma zona esterógena desse tipo. Também o são uma estreita área na fossa cervical média esquerda, uma faixa mais larga na parede esquerda do tórax, onde a pele também é sempre sensível. A parte lombar da coluna e a parte mediana do osso sacro. A pele é sensível também sobre a porção anterior dessas. Finalmente, o cordão espermático esquerdo está muito sensível à dor, e essa zona se prolonga no trajeto do cordão espermático pela cavidade abdominal até a área que, nas mulheres, frequentemente é sede da ovaralgia. Devo acrescentar 2 comentários referentes aos desvios que nosso caso apresenta em relação ao quadro típico da hemianestesia histérica. O primeiro diz respeito ao fato de que o lado direito do corpo do paciente também não está livre da anestesia, ainda que não seja em grau intenso e pareça afetar apenas a pele. Há, portanto, uma zona de diminuição da sensitividade à dor e à temperatura. Sobre a saliência do ombro direito, uma outra estende-se em forma de faixa ao redor da extremidade distal do antebraço. A perna direita apresenta hipoestesia no lado externo da coxa e na panturrilha.
Um segundo comentário refere-se ao fato de que a hemianestesia de nosso paciente mostra muito nitidamente a característica da instabilidade. Assim, num teste para sensitividade elétrica, contrariando minha expectativa, tornei sensível uma área de pele no cotovelo esquerdo e testes repetidos mostraram que a extensão das zonas dolorosas do tronco e as perturbações do sentido da visão oscilavam de intensidade. É nessa instabilidade do distúrbio da sensitividade que baseio minha esperança de ser capaz de restaurar a sensitividade normal do paciente dentro de pouco tempo.